Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando agora dia 28 de junho, a partir da Casa Pastoral da Assembleia de Deus em Remígio, mais um culto de louvor e adoração. E pela graça e bondade de Deus, desde março nós estamos aqui e hoje estamos neste último culto transmitido através do Facebook e posteriormente gravado e lançado no YouTube. A partir de quarta-feira estaremos no Templo Central. Nas sextas e domingo nós estaremos transmitindo o culto como estamos fazendo aqui agora. Nas quartas-feiras será círculo de oração e inicialmente iremos começar com esses 3 trabalhos: círculo de oração na quarta, culto de doutrina na sexta e culto de pregação no domingo. Lembrando aos irmãos, desde já, que nesta próxima semana, sábado, será a Santa Ceia. Portanto, sábado e domingo serão dias de Santa Ceia. Os que forem para a Santa Ceia no sábado não estarão dispensados de ir no domingo, porque tem que haver o rodízio, de modo que todos participem da Santa Ceia. Lembrando aos irmãos que é interessante que todos 60, que é a nossa capacidade de acolhimento lá no Templo Central, se apresentem no sábado. Então, você vai ter a oportunidade de ir logo no sábado e deixar para quem não puder ir no domingo. Mas, desde já, estamos avisando os amados irmãos para que os trabalhos tomem esta nova postura a partir de quarta-feira. Se houver alguma necessidade de adaptação, nós o faremos, porque é a primeira vez que a igreja trabalha com essa modalidade. 30% dos irmãos, cultos de apenas 1 hora, crianças não podem ir, adultos a partir de 60 são recomendados a não ir, são recomendados a não ir. Obviamente, se algum irmão acima de 60 anos, por livre e espontânea vontade chegar, nós não vamos proibir. Porém, todos deverão estar adequadamente portando máscara. Lá no templo teremos álcool em gel para higienizar as mãos. Será mantido o distanciamento de 1 metro, 1,5 metro. Estamos procurando fazer isto. Terça-feira nós vamos arrumar o Templo Central para que absorva e comporte esta nova modalidade de cultos. Então, amados, é um momento de transição e os amados terão que ter paciência para atravessarmos esta fase. Vamos adorar a Deus, pegue a sua harpa. Aliás, vamos primeiro orar. Primeiro vamos orar, porque nós oramos antes aqui sempre, mas é necessário que ore com você que está em casa. Curva a sua cabeça e ore juntamente conosco. Depois, comece a compartilhar com os amigos no Facebook, para que possamos divulgar entre os irmãos aqui de Remígio e os amados irmãos de outras cidades que porventura estão nos assistindo. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, agradecendo a ti, ó Deus, pelo dia de paz que nos concedeste. Agora receba de nós o louvor e a adoração. Ministra aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Me ajude na transmissão da mesma, para que possamos ser usados por ti, meu Deus, para que o teu povo seja edificado. Ajude Helena, no filhos Edson e Fabiana, que estão na transmissão deste culto, e abençoe todos os que estão assistindo, ó Deus, para que todos possamos sentir a tua presença. Te oramos agradecidos em nome de Jesus.
Vamos cantar 193. Às vezes a alma fica abatida. E o hino pergunta: por que te abates? Tem alguma coisa a ver com o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre a síndrome de gafanhoto que acometeu os irmãos, os judeus, os hebreus, na saída do Egito para a terra de Canaã. Números capítulo 14, que daqui a pouco vamos ler. Portanto, vamos louvar a Deus com o hino 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus fala e salva, e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mas em breve as flores finas no dia alegre da sua vinda, e Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Esse hino também é escatológico, porque fala da volta de Jesus. E isto é um assunto muito importante. Eu estou aguardando a volta da reunião da igreja para que possamos falar de um ramo da escatologia chamado escatologia individual. Nós vamos explicar quando estivermos na igreja, né, a todos os irmãos, o ramo da escatologia individual, que diz respeito à sua vida, à sua comunhão com Deus, à sua perspectiva, o seu desejo, né, baseado naquele texto de Paulo, que se nós esperássemos em Deus somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis. Então já está falando de escatologia. Por quê? Porque fala do futuro, né? Então o futuro com Deus é o nosso grande e único objetivo. Nós somos salvos para pregar o Evangelho para quem não é crente e esperar Jesus, porque iremos morar com Ele. Portanto, vamos brevemente estar falando neste assunto na igreja. Portanto, meus amados irmãos, pegue a sua Bíblia, faça aquele exercício de parar 1h10 mais ou menos, no máximo, e aí estaremos aqui cultuando a Deus e nos despedindo aqui das lives, aqui a partir de casa, né? A partir de quarta-feira estaremos no Templo Central. Os irmãos aí de outras cidades, também os cultos já estão voltando nas suas igrejas, né? Estarão em suas igrejas, em seus templos,
reunidos e nós estaremos transmitindo para os irmãos aqui de Remígio que não puderem ir, porque no domingo, na sexta-feira, todos não poderão ir, só podem ir 60. Eu já falei aqui e até agora recebi somente a notificação de 2 pessoas que querem estar quarta-feira. Seria bom que todo mundo já fosse, pastor, eu quero ir, pastor, eu quero ir. Porque se der 70, então quando chegar em 60, aí nós vamos dizer, irmão, sexta-feira, vá sexta, tá certo? Faça isso, se você não está me ouvindo, está me vendo, divulgue isso, porque quarta-feira teremos o primeiro dia, uma volta bronzeado, adorando. Aliás, vamos fazer a leitura. Irmãos, hoje eu estou assim, muita vontade, que as coisas passem logo, e estou esquecendo da leitura. Capítulo 13 de Números. Capítulo 13 de Números. Versículo 17. Números, capítulo 13, versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificado há 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamava aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho de que dali cortaram os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. No decorrer da mensagem estaremos meditando até o versículo 33, mas vamos ler somente agora o 33, porque aí está o nosso tema, o tema de hoje, 13 e 33 de Números. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que possamos tirar deste texto lições para a nossa vida, porque assim como os hebreus estavam saindo do Egito para Canaã, nós estamos saindo da terra para a Canaã celestial. E no meio da caminhada poderá haver situações difíceis que a gente chegue a desanimar e achar que nós não conseguiremos como eles acharam. Então, desse texto, vamos tirar lições para que não aconteça conosco, parar na caminhada e ficar rodeando a terra, porque Jesus está perto de vir buscar a sua igreja. Irmã Leni, bronzeado, adorando a Deus.
Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui adorando ao Senhor. Que nós possamos estar nesta noite adorando a Ele em espírito e em verdade. Pode soltar. Diante do teu trono, eu venho me prostrar a tua majestade. Enche este lugar e mostra o caminho da santidade, ó Pai, para que eu possa te adorar. Diante do trono vou me derramar. Diante do trono eu vou adorar. Com um vaso de alabastro a minha adoração ofereço a ti. Diante do trono vou me esquecer de tudo aqui e te bendizer. Tu és meu tesouro, és incomparável, outro igual não há. Aleluia, me mostra o caminho da santidade, ó Pai, para que eu possa te adorar. Diante do trono vou me derramar. Diante do trono eu vou adorar. Com um vaso de alabastro a minha adoração ofereço a ti. Diante do trono vou me esquecer de tudo aqui e te bendizer. Tu és meu tesouro, és incomparável, outro igual não há. Diante do trono vou me derramar. Diante do trono eu vou adorar. Como um vaso de alabastro a minha adoração ofereço a ti. Diante do trono vou me esquecer de tudo aqui e te bendizer. Tu és meu tesouro, és incomparável, outro igual não há. Amém. Glória a Deus. Já compartilhou, já. Já compartilhei.
Graças a Deus, meus amados, louvamos a Deus por esta oportunidade que estamos aqui para, mais uma vez, adorarmos a Deus, enquanto fazemos a sua obra. Graças a Deus por estes meses que passamos aqui, juntamente com os amados irmãos, e agora a pandemia dá sinais de que está cedendo, apesar de que ainda acontece muitas contaminações, e vamos continuar orando, né? Orando. No final nós vamos falar, mas desde já queremos que os irmãos não esqueçam de orar pelos irmãos que estão acometidos. Graças a Deus, a minha filha e o meu genro, Camila e Ranieri, estão se recuperando bem. Graças a Deus. Sintomas, mas nada que preocupou, né, de maneira exacerbada. Graças a Deus, eles estão reagindo bem e com certeza são resultado das orações. Meus amados irmãos, esse texto que li diz a caminhada de Israel através do deserto, ali do norte da África, para Canaã, Oriente Médio, onde hoje é Israel. E no meio dessa caminhada, ou aliás, no começo dessa caminhada, Moisés foi orientado por Deus. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Os príncipes, amados, eram as pessoas de posição mais elevada socialmente, com certeza mais cultos, né, no sentido de cultura, no sentido de, naquela época não era tão fácil a leitura, mas estes príncipes certamente eles tinham um melhor discernimento. E foram 12 homens, de cada tribo de Israel foi um homem. Então, a partir do versículo 17, onde eu li, enviou Moisés a espiar a terra de Canaã. E eles fizeram aquilo que Moisés determinou, e eles passaram 40 dias espiando a terra, e quando voltaram, trouxeram um cacho de uva, né? 2 homens trazendo sobre uma vara um cacho de uva. Imaginem o tamanho deste cacho de uva. Então a terra era muito fértil. E aí, amados, a gente vê no final do capítulo 13, versículo 33, o relatório daqueles homens, a partir do versículo 27, contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, e este é o seu fruto. Eles trouxeram romães, figos e uvas, um cacho de uva imenso. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Relato dos espias. E as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam a terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Eles foram até em cima, lá, né, mais ao norte. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb, ele tinha 40 anos nessa época, era um homem forte, era um homem com visão. Por isso ele toma a palavra daqueles 10 homens
e aí dá uma informação correta, confirma o que eles disseram, porém diz que subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra ela, aquele povo, porque é mais forte do que nós. Porém, e infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passais a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Preste atenção agora à expressão. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então, os espias, os 10 espias, eles primeiro se acharam do tamanho dos gafanhotos. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E eles acharam que os homens de lá também acharam isso. E isso, meus amados, toda a congregação, continua no versículo 14, levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Meus amados, aqui nós podemos tirar, baseado no que Paulo diz, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, amados, vamos tirar desses textos, essa porção do capítulo 13 e o capítulo 14 de Números, vamos tirar algumas lições para a nossa vida. E eu quero que você guarde isso, porque o que é que tem a ver, você pode dizer? Tem tudo a ver, amados. Nós estamos numa caminhada também. Nós estamos nos retirando da terra para as mansões celestiais. É uma caminhada diária. Em um determinado momento, não sabemos quando, de repente essa caminhada ela vai ser um rapto, né? Ela vai ser abrupta, ela vai ser num instante, num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão, os que morreram em Cristo, e nós, os vivos, seremos transformados. Estamos nessa caminhada, diferente da caminhada dos hebreus, porém é uma caminhada. Estamos ao rumo dos céus. Muito bem, então, nós estamos aqui tirando a primeira lição, amados, que infelizmente os hebreus se viram como gafanhotos. E nós podemos designar isso como a síndrome de gafanhoto. Síndrome, um conjunto de sintomas. Eles se acharam. Claro que eles não eram gafanhotos, amados. Aquilo foi na mente. Foi um ataque maligno para que eles se vissem como gafanhotos. Então a primeira coisa que tiramos é que isso é um senso de fraqueza. Esses homens anularam a palavra de Deus e duvidaram do seu poder e enxergaram somente os obstáculos, homens gigantes, cidades fortificadas. Vemos aqui também um grande complexo de inferioridade. As cidades que eles deviam conquistar eram grandes, mas Deus é maior do que todos os obstáculos que aparecem na nossa frente. Também, amados, nós estamos vendo aqui uma fraca ou baixa autoestima. Eles eram príncipes, mas se encolheram. Sentiram-se como insetos sob a bota dos gigantes. Eles eram homens cultos. Eles eram da elite de Israel. Mas a autoestima deles foi para o chão. Ela foi derrubada. Por quê? Somente porque viram homens gigantes. Eles já tinham esquecido de tudo que viram no Egito. Eles já tinham esquecido do milagre de Deus abrindo as águas do Mar Vermelho. Eles já tinham esquecido da provisão milagrosa de Deus.
que chegava todos os dias. Portanto, amados, aqueles homens, eles se viram a si mesmos como gafanhotos. Quando a gente, amados, tem uma visão distorcida de nós mesmos, nós já começamos uma batalha em, podemos dizer, no fracasso, não é? Com resultado provavelmente fracassando no fracasso. Nós já começamos derrotados. Então, a baixa autoestima faz com que nos derrotemos psicologicamente e antecipadamente. Isso aí era uma visão distorcida da realidade. Era uma visão distorcida. Aqueles espias raciocinaram, eles são gigantes e nós pequenos, pigmeus. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós estamos no deserto. Eles olharam, amados, as coisas pelo avesso. Muitas vezes nós aí já temos lição para tirar para a nossa vida diária. Muitas vezes nós invertemos os valores. Nós muitas vezes temos uma cosmovisão. Os irmãos sabem que eu gosto dessa palavra. Cosmovisão. Como é que você vê o mundo? Como é que você enfrenta as lutas? Como é que você enfrenta as dificuldades? A quem você fala? Com quem você descarrega? Quando está apreensivo? Quando está temeroso? Quando tem medo? Aqueles homens amados tiveram medo e se acharam do tamanho de gafanhotos. E aí, amados, permaneça com a sua Bíblia aberta em Números 13, agora nós vamos adentrar no capítulo 14. Quais são os efeitos desta síndrome de gafanhotos? Síndrome é um conjunto de sintomas, né? Todo mundo, essa palavra sintoma agora está muito na moda, né? Está com sintoma. Se você está com febre, se você está tossindo, aí já vai falar, isso é algum sintoma. Então, amados, esse conjunto de sintomas, né, é uma síndrome, mas é uma doença psicológica. Então, essa síndrome, no capítulo 14, versículo 1 diz: então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Então só viram as suas impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Imagine só, irmãos. Só de homens entre 20 e 50 anos havia mais de 600 mil. Era uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E toda aquela nação, toda a congregação levantou a sua voz. Sabemos que isso aqui pode ser uma hipérbole. Não necessariamente 2 milhões de pessoas choraram. Mas, né, podemos dizer que houve uma comoção nacional. O povo ficou com medo. O povo estava fragilizado, psicologicamente fragilizado, porque não confiava totalmente em Deus. Amados, ali precisava e havia a intervenção direta de Deus, a intervenção física. De dia, eles estavam debaixo de uma nuvem para proteger do sol causticante do deserto. À noite, a nuvem se transformava em uma coluna de fogo para aquecê-los, porque o deserto de noite esfria muito. E aí, amados, esses efeitos dessa síndrome, nós vamos ver logo, primeiramente, que é o desespero. Em seguida vem a murmuração. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Na hora da dificuldade, em vez de o povo se voltar para Deus como libertador, viu Deus como opressor, acusou Deus, murmurou contra ele e foi de encontro a quem no nível terreno? Foi de encontro primeiramente a Moisés e Arão, que eram os líderes daquela retirada do Egito. Portanto, há um segundo efeito. O primeiro era desespero, o segundo, murmuração.
Amados, não devemos murmurar contra Deus, seja qual for a circunstância. Deus, Ele não gosta de murmuração. Ele quer que o seu povo entenda, viva, compreenda o momento que está vivendo, porque muitas vezes as dificuldades, as lutas, as tempestades, elas são didáticas para a nossa vida, elas são necessárias para a nossa vida, para que possamos entender o querer, o mover de Deus, a vontade de Deus. Então nós vemos também que houve no povo ingratidão. O povo alvoroçado esqueceu-se da bondade de Deus, do livramento de Deus e das vitórias. Aquele povo viu os milagres no Egito, aquele povo viu as pragas atingindo todo o Egito e a eles não. Aquele povo viu o povo do Egito dar a eles, toda a sua prata e todo o seu ouro. Eles foram abençoados pelos egípcios. E por último, eles viram os primogênitos dos egípcios morrendo, e na casa deles não havia morte. Então era uma ingratidão daquele povo agora está murmurando e em desespero. Então essa síndrome também, amados, ela induz o povo à apostasia. Aí porque diz aqui no versículo 3: e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Ora, isso era uma apostasia. Não há nada que entristeça mais o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido porque se arrependeu. O povo saiu, o povo foi liberto, o povo saiu da escravidão, mas agora estava arrependido porque saíram. Eles queriam voltar para a escravidão do Egito. Meus amados, isso parece conosco hoje, muitas vezes quando enfrentamos uma luta, uma dificuldade, aí vem logo: eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu não vou caminhar. Isso é falta de maturidade, é falta de palavra, é falta de Deus na vida, é falta de conhecimento do Deus eterno, soberano, todo-poderoso, é falta de conhecimento do céu, é falta de espiritualidade, é falta de Espírito de Deus guiar esta pessoa. Porque, amados, se nós já temos um vislumbre do céu, da grandeza do que Deus preparou para nós não vamos desistir por coisa nenhuma. Então não virá para nós a apostasia. Então essa síndrome, ela traz também um outro efeito, que é a amotinação. O povo, insuflado pelos espias, queria agora outros líderes. Olha só no versículo 4: e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então vem agora também a amotinação. Em seguida vem a rebeldia contra Deus. Vira aí a sua página, ou adianta um pouquinho e vá para o versículo 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Palavras daqueles homens, Josué e Caleb. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Eles estavam falando: tão somente não sejais rebeldes. Era rebeldia aquela afirmação deles: vamos voltar. Então, queridos, nós não devemos ser rebeldes. Amar mais o Egito do que a Deus da promessa é rebeldia. Não crer na palavra de Deus e se intimidar diante dos gigantes deste mundo é rebeldia. Não andar pela fé é rebeldia. Não ser guiado pelo Espírito é rebeldia. Então a rebelião, diz outro trecho da Bíblia, que é como o pecado de feitiçaria. Portanto, não nos rebelemos contra Deus, deixando os seus caminhos. Esta era os efeitos desta síndrome. E por último vem, amados, induz a perseguição contra a liderança de Deus. No capítulo 10,
no versículo 10 do capítulo 14. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha só, eles queriam apedrejar Moisés, queriam apedrejar Arão. Isso porque era o efeito da síndrome de gafanhoto, do pânico, da incredulidade, da rebelião, da murmuração. E aí, amados, o que fazer quando se constata que o povo está afetado pela síndrome de gafanhoto? O que fazer? Eu pulei alguns versículos, mas vamos voltar. Versículos 5 e 6 do capítulo 14. 5 e 6. O que fazer? E no capítulo, versículos 5 e 6, está a primeira resposta, que é quebrantar-se diante de Deus. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então, queridos, na hora da crise aguda, não adianta discutir, brigar, argumentar, jogar uns contra os outros, espalhar boato. É preciso quebrantamento, humildade, boca no pó, silêncio muitas vezes, falar somente o necessário e de preferência a Deus. Não devemos nos rebelarmos, não devemos espalhar boatos, não. Quando vier uma crise, quando vier uma dificuldade, nós devemos nos quebrantar. É isso que precisamos fazer. A segunda coisa é, amados, firmar-se nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Versículo 7. Acompanha aí, versículo 7, capítulo 14. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor agradar de nós, nos porá nesta terra. Então, queridos, devemos nos firmar, não ser influenciados pelos comentários, pelas críticas e pela epidemia do desânimo. Ali havia podemos dizer, uma pandemia do desânimo. Eu não sei como é que está o seu coração nesta pandemia. Eu não sei se você está desesperado. Eu não sei qual é a sua frustração. Eu não sei qual é a sua perspectiva de vida. Meu amado irmão, se você é filho de Deus, se você é crente na pessoa de Jesus, se você já entregou a sua vida a Deus, você deve estar vibrando. Você deve estar agora dando glória a Deus. É bem verdade que você pode estar passando por alguma dificuldade, alguma luta, principalmente aqueles que perderam o emprego. Nós não podemos esconder este fato. Tem alguém passando dificuldades, mas aí, amados, a nossa perspectiva é diferente. A nossa perspectiva é diferente. Nós estamos firmados nas promessas infalíveis da palavra de Deus. E aí, amados, o que fazer quando se constata que o povo foi afetado pela síndrome do gafanhoto? Em terceiro lugar, é conhecer as estratégias de Deus para a vitória. Está no versículo 8. Olha só: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nona dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. E aí, amados, quando Deus se agrada, ele se torna imbatível. A nossa vitória não advém da nossa força, mas da presença de Deus conosco. Não há vitória no arraial do povo de Deus enquanto houver murmuração, enquanto houver rebeldia, enquanto houver descaso. Então, para que haja vitória, para que haja expulsão de uma vida pecaminosa, é preciso que nós nos voltemos para o Senhor. É preciso que nós aprendamos e ponhamos em prática a sua palavra. Portanto, o que fazer? Quebrantar-se diante de Deus, firmar-se nas promessas da sua palavra e conhecer a estratégia de Deus. Como é que vamos conhecer a estratégia de Deus? Lendo a palavra.
lendo a palavra. Como Deus trata essa questão, amados? Desta síndrome de gafanhoto, desse desespero, dessa falta de perspectiva, dessa falta de fé. Deus traz livramento aos que creem na palavra. Versículo 10. Olha só, versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amados, imagine se a glória do Senhor, certamente um esplendor, uma luz, algo tremendo, algo grandioso, algo maravilhoso. Se não acontecesse aquilo naquela hora, Moisés teria sido apedrejado. Mas Deus trouxe o livramento. Deus mostra cansaço com a incredulidade do povo diante de tantos sinais do seu favor e da sua bondade. Versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Meus amados irmãos, nós temos que crer em Deus, porque Deus fez coisa tremenda, maravilhosa. Agora veja só, se você é o tipo de crente que só quer de Deus as coisas, se você é o tipo de crente que só quer de Deus as bênçãos materiais, você não vai entender isto. Porque o maior milagre, a maior bênção que você tem, amado, é a tua salvação. É a salvação em Cristo Jesus. É claro que é pela fé. Nós não estamos vendo, não estamos vivendo de maneira ainda plena a salvação. A salvação completa é para o futuro, mas nós já estamos vendo pela fé e nós temos promessas. Então, querido, Deus não gosta disso. Mas Deus perdoa. Versículo 20. Vamos adiantar um pouquinho, diz aí, versículo 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porque Deus disse a Moisés: eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nova nação. Mas Moisés intercede. Moisés foi sempre um intercessor, né? Nós vimos na figura de Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Temos aqui também na figura de Moisés, um homem que intercedeu pelo seu povo. E aí Moisés intercedeu e Deus perdoou o povo em resposta à oração de Moisés. E Deus, apesar de perdoar, queridos, mas as consequências do pecado não foram retiradas. Então Deus trata dando livramento, né? Deus trata confrontando a incredulidade. Deus trata perdoando o povo em resposta à oração de Moisés. E Deus trata, mas não retira as consequências do pecado. E a consequência foi: vocês vão peregrinar 40 anos. Pelo número de dias que vocês peregrinaram na terra, vocês vão passar agora cada dia 1 ano. Vocês vão peregrinar 40 anos. E aquela geração, amados, ela foi extinta no meio do deserto. E de todos aqueles homens de 20 a 50 anos, os filhos, os pequenos, entraram, mas eles pereceram. Sabe por quê? Resultado, né, do tratamento de Deus à incredulidade. Portanto, não seja incrédulo. Então, amados, quais são os princípios? O que é mais importante nesta palavra e nessas lições que estamos tirando agora são os princípios de Deus para tirar, para erradicar do coração do enfermo essa terrível semente da síndrome de gafanhoto. Olha só, da síndrome de que nós não somos nada, nós somos derrotados. Não, Deus não quer isso. Então a primeira coisa, o primeiro princípio que você tem que aprender é: você não é o que pensa que é. A gente que está doente, contaminada pelo vírus do pessimismo, derrotada pela febre da fraca autoestima, gente com síndrome de gafanhoto. Amados, nós somos mais do que vencedores.
Mais na frente nós vamos ler esse texto de Romanos 8. Então você não pode ser pessimista, ter uma fraca autoestima. Há cristãos, filhos de Deus Altíssimo, que vivem curvados e moribundos, porque não sabem quem são e o que têm em Cristo Jesus. Quando você vive, você e eu, quando qualquer um de nós somos acometidos dessa fraqueza, desse desânimo, dessa baixa autoestima, é porque não conhecemos o Deus a quem servimos. Por verem tantos gigantes e problemas à sua frente, sentem-se como insetos, enquanto são príncipes. Olha só, eles eram príncipes, mas estavam se comparando a gafanhoto. Você, o segundo princípio é, você não é o que as pessoas dizem que você é. Então, primeiro, você não é o que você pensa que é. E cuidado, isso tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser uma pessoa que se desvaloriza e que não gosta de si mesmo. Olha só que coisa interessante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você ama o próximo, você também tem que se amar a si mesmo. Assim como você se ama a si mesmo, você tem que amar o próximo. Então, há um nível de amor próprio, que é a autoestima. Deus quer equilíbrio nisso. Então, você não pensa o que é. Porque talvez se você se achar o máximo, querido, isso é uma distorção. Não podemos estar em nenhum dos extremos. Então, o segundo princípio é, você não é o que as pessoas dizem que você é. Preste atenção a isso. Talvez você tenha enfiado na sua mente, introjetado no seu coração, uma palavra de maldição despejada sobre a tua vida. Muita gente não crê nisso, amados. Mas paciência, isso é uma realidade. Palavras de maldição. Talvez você tenha agasalhado e arquivado no cofre da sua memória uma palavra de fracasso de seu pai, de sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do professor, do patrão, que ele disse, e a partir daí começou a cultivar esse sentimento de desvalor e de fracasso, sendo um produto do que as pessoas lhe disseram. Você não pode ser produto daquilo que as pessoas dizem de você. Você tem que ser autêntico. Você tem que ter convicção de quem você é. Paulo nos ajuda nisso. Ele nos ajuda a reagir. E está em Romanos capítulo 8, versículos 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus! Se eu estivesse na igreja hoje, no tempo, eu mandaria os irmãos repetir, né? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Que coisas? Angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, espada. No meio disso você vai ser vitorioso? Sim, querido. Aquele povo foi vitorioso no meio da escravidão, no meio das pragas, no meio da deserção, da fuga. O povo foi vitorioso, mas não entendeu. Por isso que estavam se rebelando, por isso que estavam murmurando, por isso que estavam querendo voltar para o Egito. Mas esse princípio é muito interessante, querido. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Preste atenção. A última palavra na sua vida deve ser a palavra de Deus. O outro princípio é, você é o que Deus diz que você é. Aqueles que esperam em Deus, crê no seu Filho e foi regenerado pelo Espírito Santo, não é o que pensa que é, nem o que as pessoas dizem o que é, mas o que Deus diz que Ele é. E quem nós somos? Quem que nós somos? Para concluir esta reflexão, você é o que Deus diz que você é. Preste atenção agora para terminar. E o que é que Deus diz que nós somos? Primeiro, nós somos eleitos. E eu gosto muito desse texto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração
eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Somos eleitos. Nós somos regenerados, selados e habitados pelo Espírito Santo. Você tem consciência disso? Se você não tem, tenha hoje. Nós somos remidos e comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos os ramos da videira verdadeira. Nós somos, queridos, a noiva do Cordeiro. Olha só, Ele está preparando a sua noiva. Ele é o noivo. E Ele está dando os últimos ajustes. Eu creio que isso que está acontecendo no mundo agora, amados, estamos vendo aí palavras proféticas, estamos vendo os pastores bradando pelo mundo, e essa também é a nossa voz, essa também é a Deus está começando a fazer ajustes na igreja. E se você é da igreja, aceite estes ajustes de Deus na tua vida, porque Ele está te preparando para levar para o céu. Ele está tirando a bagagem, porque você tem que ficar completamente limpo. Você tem que ser, querido, absolutamente desprovido de toda a bagagem mundana. Você tem que limpar os ouvidos espirituais para ouvir o toque da última trombeta, porque você é corpo de Cristo aqui na terra. Você é noiva do Cordeiro. Dito por Paulo, mais do que vencedores, nós somos filhos do Rei dos Reis e herdeiro das suas promessas. Portanto, queridos, Ele é fiel, a sua palavra é a verdade, Ele não pode falhar. Somos príncipes e não gafanhotos, excelência de Jacó e de Israel. Profeta Naum disse uma coisa muito interessante. Olha só, profeta Naum, 3 capítulos apenas, mas ele disse uma palavra que é muito adequada para nós hoje. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó com a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos, os seus ramos. Então, amados, para Israel, essa restauração, ela vai ser ainda custosa para Israel que não creu em Jesus. Para o Israel, o povo de Israel, o judeu, que está aceitando a Jesus agora, eles já fazem parte da igreja. Porque tem 3 povos no mundo, amados. 3 classes de povos. Os judeus, chamados por Deus, lá no povo de Israel, os gentios, as demais nações, e a igreja. E a igreja é feita de quem? É composta de quem? De judeus e gentios. Então, amados, a igreja agora, a restauração da igreja é uma evidência espiritual, física na tua vida. Você vivia nas trevas, mas agora é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você, meu amado, não era povo, vocês não eram povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus, nós somos eleitos, portanto, nós já estamos restaurados, estamos faltando apenas, aguardando também a salvação, no último estágio, que vai se concretizar em nossas vidas, no arrebatamento da igreja. E concluindo, queridos, há uma palavra de esperança em Jó capítulo 14. E eu quero que você medite nisto e fique e guarde esta palavra. Guarde essa palavra. Quando vier uma tribulação, uma angústia, não se sinta pequeno, porque maior do que o problema, maior do que qualquer coisa, é Deus, a quem você serve e por quem você é habitado. Então a palavra de esperança em Jó diz, no capítulo 14, versículos 7 a 9, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. O segredo dessa árvore brotar é que a raiz está ainda na terra,
e ao cheiro das águas. Então, querido, essa água podemos entender como uma palavra. Ela veio para a sua vida, ela te regenerou, ela te fez uma nova criatura. Você agora entendeu, pela fé em Cristo Jesus, a salvação. Você agora aceitou Jesus, você agora vive debaixo da graça, você agora está sob o domínio de Deus, você agora está sendo habitado pelo Espírito Santo. Portanto, você não pode ser território de derrota, você pode passar por lutas, você pode ter dias tristes, mas você precisa levantar a sua cabeça e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque eu estou nele, e eu estou esperando por ele, e eu tenho certeza que ele virá buscar a igreja da qual eu faço parte. Portanto, queridos, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos guarde, que Deus em Cristo sustente a vossa alma e o vosso coração, e que em nenhum momento da vida você venha fracassar. Eu estou dizendo essa palavra, queridos, porque nós estamos bem pertinho de subir, e não é para ficar ninguém aqui na terra. Jesus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos se salvem. Portanto, a palavra de ânimo para os crentes: Jesus veio buscar a sua igreja, levante a sua cabeça, porque o gigante que está na sua frente não é nem um pouco se compara a Deus. Deus é muito maior do que qualquer coisa que você está enfrentando. Que Deus em Cristo vos abençoe. Mariana canta de novo. Graças a Deus por esta boa palavra que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Então, se você estiver preocupado com o seu coração, né, assim às vezes fica tão apertado, né? Porque nós sabemos que às vezes nós passamos pelo o mar, né, da aflição, a fornalha da aflição. Então, se você estiver passando pela fornalha da aflição, pelo mar da aflição, você se lembre que adorando você vence esse mar da aflição. Que você orando também você vence esse mar da aflição. Então, vamos louvar ao Senhor com este hino: acalma o meu coração. Então, fique com o coração bem calmo hoje. Deixa as ondas, minha fé diminuir.
coração. Amém. Então acalme o seu coração nesta noite, porque o Senhor está cuidando muito bem dele. Louvado seja o nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela vida dos amados que estão assistindo. Graças a Deus, Deus abençoe os amados irmãos aqui de Remígio, de outras cidades, João Pessoa, sei que minha irmã Roda está assistindo, enfim, estão ligados nesta programação. Queremos agradecer a Deus por estes dias, estes momentos que passamos aqui, esses momentos que passamos aqui, esses meses. Eu quero agradecer, amados, ao irmão Edson Pereira. Ele está conosco aqui desde o começo. Através dele criamos o canal no YouTube, o canal IAD Remígio, e ele tem se prestado este grande serviço de gravar. Ele é responsável pela parte do YouTube. Deus abençoe a vida do irmão Edson. Também a irmã Fabiana, que faz isso desde o tempo central, desde antes, ela faz isso há muito tempo. Ela sempre gravou os cultos e joga essas gravações no Facebook. Nós agradecemos a Deus pela vida da irmã Fabiana, que além de gravar também anota os pedidos de oração, graças a Deus. Irmã Edilene Bernardo pede oração por seu irmão. Irmã Lúcia Ribeiro pede oração pela sua saúde. Irmã Francenilda pede por uma sobrinha de Josailton, que ela tem chorado muito e sua mãe não sabe o que é, e que Deus salve os pais e liberte ele de todo o mal. Ora também por minha tia Dalva e família. Moisés Souza pede oração por ele e sua esposa, e também pela família do pastor Adenildo e família, pastor Adenildo aqui de São Miguel. Vamos orar pela família de Shirley, de Cuiabá, que perdeu seu pai, e ela é a esposa do evangelista Abisael, que já veio aqui em Remígio, pregou no ano passado, no dia de Natal, ele pregou em nossa igreja. Então a esposa dele perdeu o seu pai, a irmã Shirley. As nossas condolências à família lutada, à irmã Shirley, que o Espírito Santo de Deus console o seu coração. Abraçando os amados ali de Cuiabá, minha filha Carol, meu genro Anderson, minha netinha Helena, todos ali que estão em Cuiabá. Edmilson pede por ele e sua família. Já será quarta-feira, Edmilson. Quarta-feira a gente volta ao tempo central, quinta-feira nas congregações. O diácono João Paulo pede oração para que Deus ajude na caminhada. Hamilton, presbítero, pede por ele e para sua esposa e pelo ministério da igreja, o pastor João e o pastor José Carlos de Lima, nosso presidente. Muito bem. Ele também ora para os meus sogros, os sogros de Hamilton, Severino e Lourdes. Muito bem. Oremos também, José Carlos pede mais uma vez oração por seu cunhado que sofreu um acidente e está esperando uma cirurgia. Não esquecendo de orar, amados, pelos amados irmãos, pelos quais sempre oramos, presbíteros Hamilton Marques, como também o irmão Josivan e o irmão Adson. O irmão Adson, aquele jovem, ele está construindo uma casa lá em Xandapia. Nós já fizemos alguma coisa pela igreja e este mês faremos novamente. Os irmãos que puderem ajudá-lo é muito importante. A igreja está fazendo aquilo que pode para ajudar o nosso amado irmão. Também a irmã Andrine, que também sempre oramos, a filha do presbítero Manuel Adriano. Então, amados, Deus abençoe a todos. As lives, como estão sendo agora, nesse modelo, elas vão na sexta e domingo, no tempo, a partir do tempo central.
Deus abençoe a todos, vocês que nos acompanharam esses meses, vocês que não estavam indo para os templos, mas agora vão voltar para os templos, então vamos servir a Deus. E se você quiser ouvir os cultos de sexta e de domingo, no canal YouTube você estará ouvindo a nossa programação. Deus abençoe a todos, como já dissemos, agradecendo a Deus pelo irmão Edson e pela irmã Fabiana por este excelente trabalho que eles prestaram durante todo este período. Deus abençoe aos amados irmãos. Louvamos a Deus, eu e Helena, louvamos a Deus por este período, amados, que foi de grande crescimento espiritual, uma experiência tremenda, né? Helena fazia alguns anos que tocava violão. Ela tem um violãozinho aí, como os irmãos já viram, eu já disse a idade do violão, né? 42 anos, e ela tinha mais de 30, hoje eu estava fazendo as contas, fazia mais de 30 que ela tinha tocado em igreja. A última vez que tocou, nem sei qual foi a igreja, né? Lá em Itabaiana, né? Quando nós morávamos em Itabaiana. Então, graças a Deus que ela se lembrou de tudo. Minha irmã Renilda ajudou a ela algumas vezes, e ela está servindo a Deus aqui com o violãozinho antigo, mas de boa qualidade, e fazendo a parte de louvor e adoração. Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo a Deus. Nosso Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Te pedimos, ó Deus, pelos amados irmãos que estão acometidos da Covid-19. Abençoe minha filha, meu genro, guarde-os e recupere. Também abençoe o pastor Antônio Dornelas. Também abençoe o teu servo irmão Tiago, filho do pastor Arquimedes. Deus abençoe teu filho, para que ele possa ser recuperado. Também abençoe o pastor Sebastião Rodrigues, de Cuiabá. Abençoe o pastor Olisvaldo, de Alagoas, de Maceió. Pai querido, pedimos a tua bênção por todos os teus filhos que estão acometidos deste mal. Recupere, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoe os profissionais de saúde, nos dê a graça para continuar te servindo, te adorando e te bendizendo. Nós que somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos, quarta-feira do tempo central, sexta-feira doutrina, sábado e domingo Santa Ceia. Então aqui de Remígio, os irmãos, sábado e domingo Santa Ceia. Quem for no sábado vai deixar a vaga para os outros que irão no domingo. Seria bom, né? Seria bom que os irmãos se inscrevessem, né? Porque eu já avisaria através do grupo IEAD Remígio, né? Já colocaria o aviso, olha, não está lotado, né? Então, até agora só uma irmã se inscreveu. E aqui mais 3. Né? Mais 3, né? Muito bem. Agora mande para o meu WhatsApp. João explica que assim Né? vai ser à noite. A Santa Ceia não vai ser à tarde, vai ser culto à noite. Certo? A Santa Ceia não vai ser domingo de manhã, vai ser culto à noite. Durante o dia, no domingo, nós vamos ter as equipes para os irmãos que não puderem ir. Então, os irmãos que não puderem ir, nós já temos a lista deles, vamos contactá-los. Se eles não puderem, ser aqueles que não virão, aqueles que nós sempre dávamos a Santa Ceia em suas casas. Lembrando aos irmãos, 3 detalhes. Temos que ir de máscara, né? Temos que higienizar as mãos de vez em quando. Por exemplo, depois da oferta, né? A gente vai passar, o diácono vai passar para que os irmãos limpem as mãos e evitar o contato físico, tá certo? Então vamos saudar de longe, não apertar a mão e nem tampouco abraçar, tá certo? Os conjuntos, amados, também terão que se adaptar, né? Terão que se adaptar. Não vai ser aquele culto extenso como nós temos normalmente, vai ser um culto mais ou menos do tamanho da live, 1h10, 1h15 no máximo. Aqui nós estamos estendendo mais, porque estamos em casa, somente 4 pessoas. Mas na igreja, precisamos evitar o tempo de contato, de exposição
Quanto menos contato, melhor, é o que dizem as autoridades sanitárias. Portanto, seremos bem objetivos, né? Não vamos ter um momento de louvor muito grande e daremos sempre a palavra e depois nos despediremos, né? Olhando para o irmão e abraçando somente espiritualmente, ok? Vamos orar. Acerca do conjunto, você partiu. Os conjuntos só vai ser, não é todo mundo. O conjunto da mocidade tem menos, é mais fácil de administrar. O conjunto rosa só não podem ir todas as irmãs, certo? Então, as irmãs vão entendendo, por isso que nos primeiros dias, irmãos, nos primeiros dias, haverá uma adaptação, porque a gente nunca dirigiu culto na pandemia. Eu nunca fui pastor em pandemia e nem pastor nenhum foi, né? Isso é tão difícil, é tão complicado, que o pastor Zé Carlos, sabiamente, ele prorrogou até o final desse mês, lá em João Pessoa, porque lá é muito difícil. Aqui nós estamos encontrando dificuldade, imagina uma igreja grande. Mas eu peço a compreensão de todos, né? Se você puder se inscrever para ir para o culto, seria bem interessante nós sabermos quantos quererão estar no culto de quarta-feira. Deus abençoe a todos. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, agradecidos por tudo que nos tens feito. Meu Deus, pela tua palavra ministrada nesta noite, abençoe teus servos para que não sejam acometidos da síndrome do desânimo, meu Deus, mas que eles sejam fortalecidos pelo teu Espírito, pela tua palavra e pela observância da mesma. Pai querido, seja com o teu povo aqui em Remígio e por onde quer que estejam espalhados pelo mundo afora. Nos dê graça, nos dê sabedoria. Ajude os teus servos que estão acometidos de qualquer enfermidade. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.